Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa mesa redonda para a gente falar aqui sobre o edital da EBC e tirar dúvidas. Muitas dúvidas foram enviadas para a gente, mais de 70 dúvidas. A gente fez um consolidado dessas dúvidas para a gente trazer aqui para vocês as respostas e as análises também. E eu tenho um prazer gigantesco de ter aqui comigo o João, produtor executivo. Thaís, que é sócia da CQSFV, que é Head de Business Affair, e a Kátia, também sócia da CQSFV, faz um trava-língua, que é para a área de Direito Público e Regulatório do Audiovisual. Queridos, muito obrigada por estarem aqui com a gente, pela generosidade, por toda a dedicação, porque, gente, essa galera que se dedicou de verdade nas dúvidas que foram enviadas, debruçaram, analisaram, pesquisaram, abriram edital. A gente teve um documento compartilhado com um monte de resposta para a gente poder ter, de fato, com muita seriedade, tudo que a gente vai trazer aqui para vocês e tudo que a gente vai discutir aqui com vocês. Então, gente, muito obrigada pelo tempo e pela disponibilidade. Bem, gente, eu vou começar aqui, na verdade, abrindo o edital, para a gente dar um passadão nele e falar aqui dos principais pontos que estão aqui no edital para a gente prestar atenção, até porque muitas das perguntas, só da gente analisar com calma aqui os principais pontos do edital, a gente já tem as respostas que a gente precisa. Então, vamos lá. Minha telinha está sendo compartilhada direitinho aí, do edital? Acho que tá, né? Bem, aqui está a chamada, tá já com a retificação do dia 4 de abril. E eu vou passar aqui pelos principais pontos que estão aqui. Um principal ponto que é muito importante é a gente entender que esse é um edital, né, com o fundo setorial, com o FSA, e isso é importante para a gente entender em algumas das respostas que a gente vai trazer aqui para vocês, até sobre como o FSA funciona. Então, a gente tem aqui o valor total do edital é de 110 milhões. E um dos primeiros pontos muito importantes para a gente entender é a parte regional e cotas, tá? A gente tem aqui, dentro da seleção de propostas, os seguintes percentuais de indução regional e de cotas sobre os recursos disponibilizados nessa chamada. Então, no mínimo 40% dos recursos vão ser destinados para projetos apresentados por proponentes sediados na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 20% nas regiões Sul e nos estados de Minas e Espírito Santos. 50% para recursos com projetos com mulheres cis, pessoas trans, desempenhando a função de roteiro, direção ou produção. No mínimo, 25% dos recursos para projetos apresentados por empresas vocacionadas, ou seja, empresas que possuem no seu quadro societário pessoas, uma composição majoritariamente de pessoas negras ou pessoas indígenas ou pessoas com deficiência. Sendo que desses 25%, tá aqui nesse lugar aqui do edital, no mínimo 15% são disponibilizados, tá aqui, ó, dentro da cota 1.4.1D, ou seja, a gente está falando disso daqui, são disponibilizados para recursos financeiros com quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras. Então, o que é importante a gente entender aqui, tá? A gente tem tanto o entendimento de 40% dos recursos para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como 20% dos recursos para estado de Minas, Espírito Santo e região Sul. Então, a gente tem essas cotas regionais. Isso é uma coisa, isso é um assunto, tá? Aí a gente tem o outro assunto que é 50% também vai ter o recorte de projetos olhando para. Também vai ter o olhar de projetos que tenham mulheres cis, pessoas trans desempenhando a função de roteiro, direção e produção. E também tem o recorte de que 20% dos recursos são para empresas vocacionadas, sendo que desses 25%, 15%
são para empresas que possuem um quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras. Então, são algumas coisas aqui dentro dessa distribuição regional e de cotas, tá? Aí a gente tem aqui. Gente, vocês querem comentar alguma coisa aqui nesse ponto? Porque isso é um ponto aqui que algumas pessoas questionaram, mas eu acho que é isso, né? É só a gente entender essas partes, né? Se vocês quiserem comentar, pode me interromper, tá, gente? Aí a gente tem aqui, né? Vamos lá. Como é que a gente comprova tudo isso? Vão existir declarações específicas para todos esses quesitos, tá? Então, como é que vão funcionar as declarações regionais? Para as declarações regionais, a gente tem dois entendimentos, que é a empresa estar sediada nessas regiões há no mínimo 3 anos, ou aqui tem também essa possibilidade de o sócio da empresa, o profissional que é sócio da empresa, que está no quadro societário da empresa, que está no contrato social da empresa, tá? Se essa pessoa estiver, né, atuando nessa região há pelo menos 3 anos, também funciona para comprovar essa regionalidade. Então, isso também é uma das coisas que levantou aqui algumas perguntas. Sim, você consegue, se você for sócio da empresa, trazer esse tempo de 3 anos, por mais que a empresa não esteja ali há 3 anos, você tem que comprovar que essa atuação aconteceu nessa região, tá? E aí não serão enquadradas, né, região que façam parte do grupo, façam parte de grupo econômico com empresas que tenham sede em Rio e São Paulo. Então, por exemplo, se é uma empresa que a sede é no Rio e tem também um escritório em Minas, não entra. Você não participa aqui dessa situação, você não entra aqui nessa regionalidade, tá? Tem muitas empresas nessa situação e isso é muito importante de ser entendido. Outra coisa que é muito importante é ter o registro na Ancine, no sistema digital da Ancine. Eu não tenho registro no sistema digital da Ancine. O que eu faço? Vai lá e faz seu registro no sistema digital da Ancine, gente. É fácil, está sendo aprovado rápido. Se você fizer isso agora, ainda dá tempo, porque você entra ali, né, como nível 1, que é o primeiro nível da Ancine. Se você não sabe fazer isso, lá na biblioteca, a gente tem ali o link do manual de inscrição no sistema Ancine digital e você consegue entender ali como que você faz isso, tá? Vamos lá. Aí aqui para a declaração, né, de mulher cis e ou pessoa trans na função de roteiro, direção e produção, tem que apresentar aqui o contrato que comprove vínculo da pessoa com o projeto na função específica. Se por acaso essa pessoa também for sócia da empresa proponente, não vai precisar desse contrato. Para também comprovar que, né, essa composição societária tem que estar ali dentro do registro no sistema Ancine Digital. As declarações, e daí tem todas as declarações específicas aqui, tá, gente? Eu não vou passar por todas, senão a gente vai ficar séculos aqui, mas tem todas as declarações específicas para comprovar todas as questões aqui em termos de indução regional e cotas para todas as situações. Então, vocês têm que prestar atenção e ler direitinho aqui quais são os tipos de declaração que vocês precisam. Está tudo aqui, tá? Aqui tem todos os contatos de informações gerais, todos os fundamentos legais. Muito importante, vocês prestarem atenção no KNAI da empresa de vocês. O KNAI da empresa de vocês, a atividade principal da empresa de vocês, está ali discriminada no cartão CNPJ da empresa de vocês, vai ter ali atividade principal. A atividade principal tem que ser um desses KNAIs aqui, tá?
Aí, olhando aqui para a proposta, tem todas as vedações, né, que são vedações, digamos, tradicionais em termos de editais públicos. E a gente entra aqui agora, de fato, na proposta audiovisual, que é uma parte que eu quero dedicar aqui mais tempo com vocês. O edital, na verdade, ele é super específico em relação a tema dentro das suas linhas, em relação a formato, enfim, a tudo que diz respeito às propostas. É só a gente realmente ler com cuidadinho tudo que está aqui e a gente saber se fazer as perguntas certas, tá? Então, a gente tem dentro do edital as linhas infantil, infanto-juvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção, finalização de longas-metragens e produção de novelas. Produção e finalização de longas-metragens e produção de novelas. Aí vocês falam, mas natureza e meio ambiente pode ser muita coisa. Pode, mas o edital não deixa ser muita coisa, tá? Ele explica direitinho o que ele quer em natureza e meio ambiente. Então vamos ler tudo com calma. Então, primeiro, dentro de conteúdo infantil, a gente já começa por aqui. Ele entende, ele busca. Ah, mas o que eu entendo por conteúdo infantil? O que a Joaninha entende por conteúdo infantil? Não interessa. O que o edital aqui coloca como conteúdo infantil, que ele busca para esse momento, são conteúdos infantis que tenham temática com conteúdo educativo, com foco no público infantil. O que eles entendem por público infantil? Criança em idade escolar de 6 a 9 anos. Que tipo de projeto que se enquadra nessa linha? Animação ou ficção? Ah, pode ser uma animação que tenha parte com ficção, ficção que tenha parte com animação? Pode, mas você vai ter que selecionar um. Vou mostrar para vocês qual que eu seleciono. O que tem mais no seu projeto? O que é a parte principal do seu projeto? É sempre isso que vocês têm que pensar. Formato da obra, seriada, ou seja, o longa não entra aqui. Aqui é série, tá? Quantidade mínima de obras significa que eles vão selecionar, no mínimo, 3 projetos. Quantidade de episódios, 26 episódios. Pode ter 24 episódios? Não. É grade, gente. A gente não pode esquecer que TV Brasil funciona com grade. Então, a gente está falando de grade, tá? Então, tudo que eles colocam cravado tem que ser cravado. Eles querem 26 episódios. Duração do episódio, de 7 a 13 minutos. Valor máximo por projeto, 3.500. Produtoras, nível 2 para cima. Não existe a categoria nível 2 mais. Existe 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando ele coloca nível 2, é porque aqui pode ser para a produtora nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Vocês vão ver no sistema, eu vou mostrar o sistema para vocês, que se você for produtora nível 1, nem vai aparecer para você a possibilidade de inscrever um projeto de conteúdo infantil. E o que é importante a gente prestar atenção nessa descrição? Eles colocam aqui direitinho o que eles querem. A TV Brasil procura obras seriadas que conciliem conteúdo educativo com uma abordagem criativa e que contemplem preferencialmente a diversidade regional e cultural do país, incluindo periferias, favelas e demais territórios populares. A faixa etária de 6 a 9 anos é um período de enorme desenvolvimento cognitivo e motor. E é importante que esses conteúdos dialoguem com esses processos a partir de uma perspectiva lúdica. Então, aqui ele já te fala que ele quer uma perspectiva lúdica. Ele já te fala que quer que essa temática trate de diversidade regional, cultural, que inclua periferias, que inclua favelas, que inclua demais territórios populares. Ele já fala que ele quer que de alguma forma, você entenda o que é importante para o desenvolvimento cognitivo e motor dentro desse conteúdo, dentro desse diálogo que você está trazendo. Tudo isso daqui, gente, é material muito, muito importante para quando vocês estiverem escrevendo a sinopse, a abordagem, a defesa do projeto. Tá aqui tudo que vocês precisam saber. Vocês precisam justamente colocar como que essa perspectiva lúdica vai estar dentro desse projeto que vocês estão escrevendo. Vocês precisam justamente colocar qual é
o olhar de diversidade que vocês estão trazendo. Dentro do desenvolvimento cognitivo e motor que acontece na faixa etária de 6 a 9 anos, o que está sendo trabalhado nesse conteúdo educativo que você está trazendo. Então, tudo que está aqui já te diz muito claramente como que esse projeto precisa ser. Ah, se eu for uma produtora em nível 2, eu tenho mesmo chance de ser selecionada? Sim. Se você prestar atenção em tudo isso, se seu conteúdo de fato trouxer tudo isso. Para conteúdo infanto-juvenil, ele já coloca que é um conteúdo que incentiva o desenvolvimento pessoal dos jovens espectadores. Então, aqui ele não está olhando para educacional. Ele está olhando para pré-adolescentes de 10 a 13 anos, para ficção, exclusivamente ficção. Ah, eu posso ser uma animação? Pode, se você fizer caber no seu orçamento, né? Mas é majoritariamente ficção, você entende como uma ficção? 13 episódios, tem que ter 13 episódios e tem que ter 26 minutos. Ele está cravando aqui as informações para vocês. O valor máximo por projeto. Ah, meu projeto é menos. Problema nenhum. Meu projeto é mais. Nesse caso, nessa linha, não cabe. Tá? A gente tem duas linhas que permitem até que o valor do projeto seja maior. Não é o caso dessa linha. Nessa linha, o projeto tem que ser inteiramente financiado pelo edital. E aqui, novamente, eles falam muito claramente o que eles querem, que é um bom investimento em dramaturgia que contemple preferencialmente a diversidade regional e cultural do país, incluindo periferias, favelas, demais territórios populares e seus mais amplos modos de bem viver. Informação preciosa que tem aqui. Pré-adolescentes são sujeitos em formação, expostos a uma grande quantidade de informações, estímulos de consumo e de redes sociais. O interesse é por conteúdos atentos a esse contexto e voltados à formação de senso crítico, promoção da tolerância, respeito à diversidade e valorização dos seus territórios e modos de vida. Aqui estão as temáticas dessas séries que eles querem. Eles querem séries que abordem essas temáticas. Tá bem claro aqui o que eles querem. Olhando agora para natureza e meio ambiente. Natureza e meio ambiente, eles querem conteúdos que explorem a beleza e a diversidade do meio ambiente, com público jovem e adulto. Documental, só seriada, então não interessa longa, só série. De 8 a 13 episódios. Pode ser 11 episódios, 12 episódios, eu não me lembro, na verdade. Tem que ver ali no formulário. Vou ver ali se pode ser aqui. Mas duração de 26 ou 52 é 26 ou 52. Vai ter a caixinha que você vai ter que escolher. O valor máximo do projeto é 2 milhões. E aqui, produtoras iniciantes que se inscrevem. Me inscrevi hoje no Nancine. Posso inscrever nessa linha? Pode. Ah, mas natureza e meio ambiente é muito amplo. Não é, não. Eles deixam bem claro aqui, tá? Eles querem uma linguagem contemplativa, um apuro técnico, capaz de registrar imagem de alta qualidade para mostrar a diversidade de bioma, de fauna e flora. Eles querem séries que abordem questões climáticas atuais, desigualdade, desigualdade socioambiental e a emergência climática, e seus impactos em territórios populares e na classe trabalhadora, a partir do paradigma da ciência, tendo o Brasil como cenário. É quase um briefing isso, gente. Tá bem explicadinho aqui o tipo de projeto que eles querem. E tá bem explicadinho como que vocês têm que defender o projeto de vocês. Futebol feminino, que é uma linha super, super interessante para a gente entender que, obviamente, essa linha está sendo puxada para a questão da Copa do Mundo sendo sediada no Brasil em 2027. Eles, inclusive, falam isso aqui. Mas eles querem um conteúdo que explore o impacto social e cultural do futebol feminino. Então, não é só contar a história do futebol feminino. É contar como que o futebol feminino tem impacto social e cultural, com público jovem adulto,
Aqui pode ser ficção ou documental. Aqui pode ser telefilme ou seriada. Se for telefilme, tem que ter no mínimo 70 minutos. Se for série, 6 a 13 episódios, mas a duração do episódio tem que ser 26 minutos ou 52 minutos. Se for telefilme ou série de ficção, o valor máximo por projeto é de 6 milhões. Se for telefilme ou série documental, o valor máximo é de 3 milhões. Então, ficção 6 milhões, documental 3 milhões, independente se é telefilme ou se é seriado, tá? Aqui é para produtoras a partir do nível 3. E aqui também eles falam muito claramente, né, que aborda o impacto econômico, social e cultural do futebol feminino, principalmente em periferias, favelas e demais territórios populares. A linha, ele fala bem claro, né, que não contempla apenas as produções documentais, então eles querem sim dramaturgia aqui que ajude a popularizar a modalidade do esporte no país, recentemente escolhido para ser a sede da Copa do Mundo do Futebol Feminino em 2027. Então, assim, novamente, a gente tem briefing aqui, tá? Aqui o briefing para vocês. Então, a gente está olhando claramente para isso. Tá? E não é que eles querem qualquer conteúdo de futebol feminino, eles querem conteúdo de futebol feminino que aborde o impacto econômico, social e cultural do futebol feminino. Sociedade e cultura. Temática: conteúdos relacionados à cultura, conhecimento, sociedade, saúde mental, diversidade religiosa, cultura digital e arquitetura. Público jovem adulto. Aqui, só documental. Formato: seriado. Aqui a quantidade de episódios é 8 ou 13 ou 26. Duração de episódio: 26 ou 52. Valor máximo por projeto: 2,5 milhões novamente. Qualquer produtora inscrita na Ancine. Aqui, por mais que seja amplo a gente olhar para a sociedade e cultura e que eles coloquem vários temas aqui, eles deixam claro que eles querem coisas que estimulem o pensamento crítico, valorizem a memória e reflitam sobre temas relevantes da sociedade, como o mundo do trabalho, economia popular solidária, justiça, ciência, saúde mental, direito à cidade sob a perspectiva da classe trabalhadora, cultura, modos de vida dos territórios populares, diversidade religiosa e direitos humanos. Eu tenho uma série de humor que fala, uma série de humor, uma série documental com um toque de humor que fale de saúde mental. Beleza, você defende bem saúde mental aqui, você está explicando bem isso. Tá dentro. É isso aí. Eu tenho uma série de humor de stand-up que trabalha sobre crítica, em cima de crítica política. Não tá bem dentro desses temas, né? Pode até tá, depende. Você vai nichar aqui como que você vai discutir isso, de forma que estimule o pensamento crítico, de forma que traga aqui temas que sejam relevantes para a sociedade. Vocês têm que defender o projeto de vocês. Vocês têm que entender quem é o player, que é aqui TV Brasil. 2, vocês têm que entender como que vocês defendem o projeto de vocês dentro do que eles colocam aqui muito claro, que é o briefing. Você consegue defender se esse é um tema relevante para a sociedade? Você consegue defender se você está falando, né, ali do mundo do trabalho, se você está falando de economia popular solidária, se você está falando de justiça, de ciência, de saúde mental, você consegue defender se você está falando do direito à cidade sob a perspectiva da classe trabalhadora? Você defende o seu projeto, o argumento do seu projeto, a temática do seu projeto em algum desses pontos? Isso é o principal. Não força a barra, gente, porque dá um trabalho desgraçado fazer edital. Então não adianta também só fazer por fazer. Entende direito que projeto que vale a pena ser inscrito, tá? Agora a gente tem essa linha aqui, que é uma das duas linhas que permite ter composição orçamentária, que é produção e finalização de longas-metragens, que contempla ali recursos para produção e finalização de longas-metragens, todos os públicos, tanto dramaturgia como documental, tem que ser longa-metragem, né?
Eles não colocam detalhamento de duração, mas tem que ser longa-metragem, não pode ser média-metragem. O valor máximo do projeto é de 2,5 milhões. E aqui, né, a parte de produtoras a partir de nível 2. E eles colocam aqui, a TV Brasil procura 5 ou mais, né, projetos de longa-metragem, de ficção ou documentário, de tema livre, em estágio de produção ou finalização. Ah, mas eu ainda estou em desenvolvimento, eu não tenho roteiro. O que eu entendo que o meu projeto já está pronto para a produção? Cara, se você conseguir submeter o seu projeto, você só vai conseguir submeter o seu projeto se ele estiver pronto para produção, que você vai ter que submeter o roteiro aqui. Você vai ter que ter aqui essa documentação de que é uma documentação de um projeto que está pronto, de fato, para ele entrar em produção amanhã. Se você receber o dinheiro, você consegue entrar em produção amanhã? É claro que a gente sempre tem ali uma depuração de pré-desenvolvimento e tudo mais, e isso é normal. Mas se você precisar parar, fazer sala de roteiro, fazer todo um estágio de pesquisa, você ainda está em desenvolvimento, você não está em produção. Então, assim, se você recebeu o dinheiro, juntou a equipe, bora, a gente entra em pré, a gente, é claro, acerta aqui detalhes e etc., para a gente entrar em produção. Então, é muito importante você parar para analisar isso, tá? É, E aqui, ele pode estar em produção ou em finalização. Essa é uma linha em que nos documentos eles pedem ali um material em vídeo. Se tiver, se você ainda não entrou em produção, você muito provavelmente não vai ter. Talvez você até tenha, que você tenha feito alguma coisa ali. E ainda assim você entende que você está em produção. Mas eles entendem que isso aqui é opcional. Caso você tenha algum material já em vídeo, você coloca o material em vídeo. Aí a gente pensando cá com os botões, se eu estou submetendo para finalização, isso significa o quê? Que eu já captei. Então vai ser interessante, vai me trazer uma oportunidade maior aqui nesse edital, o quê? Se eu submeter algum material em vídeo aqui para mostrar a qualidade do que eu captei. O que é o projeto que eu tenho. Então, né? Ah, eu tô indo para finalização e eu não quero submeter nada em vídeo. Pode? Pode. Não é um item obrigatório. Mas, é claro que se você estiver indo para finalização, né, a expectativa é que você entenda o que já foi captado. Aí aqui ainda dentro dessa linha, se for o caso, né, de que você, na verdade, vai ter outras composições orçamentárias aqui, você vai ter que fazer aqui você vai ter que apresentar aqui esse plano de viabilização do projeto, né? Os filmes deverão fazer a sua estreia em sala de cinema. Isso é muito importante, tá? Vocês verem aqui, a estreia não é na TV Brasil. Então, a estreia é em sala de cinema, seguindo a primeira exibição em televisão aberta na TV Brasil a partir de 6 meses depois da estreia comercial. Isso é uma coisa super, super interessante para uma composição orçamentária de um projeto de longa, tá, gente? Porque ele te dá aqui a abertura de você ser um filme que vá ser um filme, né? Para cinema, que você tem aqui composição de outros editais ou de outras leis de incentivo aqui, e que você, na verdade, está falando aqui dessa composição. O que entra aqui é justamente o licenciamento e a exibição aqui em TV aberta. Produção de novela é a outra linha que também está aberta para essa composição orçamentária. Então, são novelas de tema livre, de 30 a 60 episódios. Pode ser 45 episódios? Pode. Pode ser 55 episódios? Pode. Pode ser 65 episódios? Não. Pode ser 28 episódios? Não. De 30 a 60. 52 minutos por episódio. É grade, gente. Grade é grade. Aqui, por mais que eles coloquem, né, temática livre, a temática é livre, mas eles entendem também bem o que eles buscam, né? Que aqui a temática da obra é livre, mas devemos trazer elementos da cultura e da sociedade brasileira em toda a sua diversidade regional, cultural, social e territorial. É importante que a proposta dialogue com a tradição da telenovela brasileira, mas sem deixar de ter um lado de inovação. Aqui
eles colocam, na verdade, é num outro lugar aqui que eles falam que aqui para essa linha também você pode, eles entendem que pode ter uma composição, tanto que eles colocam aqui investimento a ser realizado na produção através da FSA, porque podem acontecer outros investimentos aqui nessa produção, tá? E você tem que, novamente, trazer todo o plano financeiro dessa composição orçamentária dessa obra, porque vamos pensar, eles não vão colocar aqui 15 milhões se você não tiver todo essa composição financeira bem pensada, essa estratégia financeira de realização, e eles colocam 15 milhões em uma coisa que depois não vai ser realizável, né? Então isso tem que ser comprovado e eles pedem isso nos documentos. E aqui tem todas as condições de investimento que vocês têm que ler com muita calma, todos os processos de habilitação, de avaliação, enfim, tudo no detalhe, de quantas propostas são aprovadas a cada etapa, como é que são as notas, está tudo aqui no edital. E uma coisa muito importante também para vocês lerem, gente, tem aqui os anexos, né? E uma coisa muito importante para vocês lerem em edital, é vocês lerem, e não à toa que todo mundo coloca, deixa eu ver se eu já vou aqui, é vocês lerem justamente o que já tem aqui em termos de contrato. Porque você já consegue ver aqui, se você for selecionado, como é que vai ser esse contrato. Isso é muito importante da gente ler, da gente entender e da gente já analisar, tá? Como é que é esse contrato? Eu tô dentro disso daqui, eu não tô dentro disso daqui, eu preciso fazer alguma coisa que eu tenho que me coçar para poder, de fato, conseguir fazer isso daqui lá na frente se eu de fato for selecionado. São coisas muito importantes. Bem, vou agora mudar aqui a minha janela, que eu quero compartilhar com vocês também o sistema, até para vocês entenderem essas coisas que eu falei, de que você não vai conseguir nem escrever isso assim e tudo mais. Como é que tá esse sistema? Como é que tá aqui o processo desse sistema? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu botei isso na minha telinha. Você vai entrar, né, no edital, e aí você vai lá em inscrições. Achei. E aí você vai pedir para fazer a sua inscrição. E aí você vai colocar o seu e-mail e você vai receber um token no seu e-mail, que vai ser assim, tá? Você vai receber esse e-mail que vai ter o token para você acessar o formulário de inscrição. E tem uma coisa muito importante que eles colocam várias vezes, que é isso aqui. Os campos de preenchimento de 2 itens previstos no edital não foram incluídos no formulário de inscrição. O item do anexo 6 e do anexo 1. Quando você chegar no final do processo de inscrição, ele vai te mandar um outro token que vai te levar para submeter essas coisas aqui. Mas você só vai fazer isso depois que você já tiver certeza de tudo que você inscreveu. Porque quais são os lances e as pegadinhas aqui, tá? Uma vez que você se inscreve, você vai colocar ali aquele seu e-mail e você só pode inscrever você só recebe um token por e-mail. Então, por exemplo, eu sou da produtora fulaninho de tal, eu sou a produtora executiva da produtora fulaninho de tal. E aí eu me inscrevi com o meu e-mail joaninha@fulaninhodetal.com.br. Recebi o token, fiz a inscrição, escrevi errado, fiz coisa errada. Peraí, mas aí quando eu vi eu já fui para um outro lugar. Se perdeu. Calma, tá tudo bem, não se apavorem. Você pode usar um outro e-mail da produtora fulaninha de tal. Então você pode usar o joãozinho@fulaninha de tal. Você vai receber um outro token e você faz outra inscrição. O edital só analisa um projeto por CNPJ.
Então, eles só vão ver, o sistema só vai mostrar para quem for analisar o último projeto inscrito através daquele CNPJ. Isso é muito importante, tá? Então tá, fui lá, me inscrevi, entrei no sistema. Deixa eu ver se estou compartilhando a guia certa. Acho que eu estou compartilhando a guia certa. Aí você entra no sistema e você entra aqui nessa área para você colocar as suas primeiras informações, tá? Aí aqui você, né, vai colocar aqui o seu CNPJ, razão social, nome fantasia, logadora, enfim, todas as informações da empresa. Registro na junta comercial, tá? Ou registro aqui, né, civil de pessoa jurídica, né? No caso, sociedade simples. Natureza jurídica da empresa. Pode ser MEI? Não, não pode ser MEI. Você tem que ser de ME para cima. Número de registro na Ancine. Nível da produtora junto à Ancine. Daí eu vou mostrar aqui para vocês o que muda aqui. Como é que eu consigo ver isso na Ancine? No seu cadastro na Ancine, você entrando no seu perfil do seu cadastro da Ancine, você consegue ver o seu nível, você consegue ver o seu número de registro. Atividade econômica, que você consegue ver no seu cartão do CNPJ. Composição de capital social, que você não é obrigado a colocar aqui, mas se você quiser, coloca. A proponente é produtora vocacionada, lembrando que empresas vocacionadas são aquelas com a maioria do capital social composto por negros, indígenas ou pessoas com deficiência. A proponente integra grupo econômico, sim ou não? Vou seguir aqui primeiro, colocando como se fosse uma produtora nível 1, tá? Só para vocês verem como é que fica. Salvar e seguir. Ai, peraí, que ele voltou lá pro começo. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Salvar e seguir. Aí ele pede aqui, né, o nome do responsável pela inscrição, CPF do proponente responsável, telefone, salvar e seguir. Aí a gente entra no projeto, tá? Aí eu acabei seguindo aqui como produtora nível 5. Peraí, desculpa, gente. Deixa eu voltar, porque eu quero justamente mostrar para vocês se for produtora nível 1. E aí vai servir para qualquer uma delas, tá? Ó, se eu for produtora em nível 1, só vai aparecer aqui para mim as linhas que de fato são aqui as que eu posso inscrever. Então, por exemplo, natureza e meio ambiente. E aí só vai aparecer as coisas que dizem respeito à natureza e meio ambiente. Então, tipo, seriada, porque aqui só pode ser seriada. Gênero, documentário, porque aqui só pode ser documentário. Número de episódios. Lembra que lá estava de 8 a 13? Então, bota aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que é? Duração de episódios. Lembra que só tinha 26 ou 52? Eu aqui seleciono exatamente o que é. Se eu for uma produtora nível 5, vai aparecer todas as opções de projetos que eu posso inscrever, assim como para nível 4, assim como para nível 3 e por aí, né? Então, seguindo aqui, vou seguir aqui dentro do contexto de produção e finalização de longa, tá? Então, vamos lá. Estágio atual. Eu estou em produção ou eu estou em finalização? Gênero, é ficção ou é documentário? Duração estimada. Lembrando que eu estou falando de longa. Ele já começa aqui de 60 minutos, tá? Então, vamos botar aqui 72, salvar e seguir. Logline, sinopse, proposta de linguagem e formato, justificativa, tudo aquilo que eu falei, cara, tá aqui todas as informações de briefing, praticamente, para você defender aqui, estão aqui. Você bota aqui em justificativa. Como que você defende que seu projeto de fato se adequa àquela linha? De fato se adequa ao que eles estão pedindo ali no edital? Como que você defende que a sua proposta de linguagem e formato de fato se adequa a tudo aquilo que eles estão pedindo no edital? Tá? Logline, sinopse é aquela história. Sinopse, gente, eu falo isso em toda a aula de tudo. Sinopse de edital e de inscrição de projeto em rodadas de negócio, etc. Não é sinopse de projeto para cinema, tá?
você tem que colocar o final da história na sinopse. A pessoa, o amiguinho tem que entender que a história é boa no começo, no meio e no fim. Se for série, você tem que colocar aqui qual é a estrutura do episódio, como é que essa história vai ser contada ao longo desses episódios e etc. Orçamento, que foi uma pergunta também que apareceu muito. Vocês têm dois tipos de orçamento aqui no edital, tá? Tem esse que realmente são grandes linhas, que é esse resumo do orçamento que a gente coloca aqui nesse momento de inscrição. E vocês vão ver que vai ter o documento de orçamento que vocês têm que anexar, que eles dão ali o modelo e que é um orçamento mais detalhado. Ele não chega a ser um orçamento analítico, mas ele é um orçamento mais detalhado. Ele é um orçamento em grandes linhas, no formato que a Ancine tem trabalhado orçamento em grandes linhas, tá? Então é importante entender isso. Ali tem o modelo para vocês seguirem. Ele é um pouquinho complexo, mas está ali todo o modelo direitinho para vocês seguirem disso. Aí a gente tem aqui cronograma estimado. Eu posso botar uma estimativa e depois mudar tudo? Gente, não, né? Não, porque assim é um edital, então você não pode falar que a coisa vai acontecer de um jeito, depois a coisa acontece de outro jeito, de uma forma completamente diferente, né? Então, assim, vamos entender aí. Nome do diretor, mini bio do diretor, aqui se encaixa em alguma daquelas categorias. Se você colocar aqui, depois você vai ter que subir documento para isso. A mesma coisa para roteirista, a mesma coisa para produtor principal. Aí a gente tem aqui todos os documentos que a gente tem que subir, tá? Argumento, roteiro ou proposta de estrutura só no caso de documentário. Se for ficção, você tem que ter o roteiro inteiro, tá? Descrição dos personagens, seus conflitos e motivações. Ah, mas é um doc, eu vou descobrir meus personagens enquanto eu tô rodando. Cara, mas, gente, alguma coisa de personagem você tem que ter pro seu projeto. Pro seu projeto ser um projeto, de fato, bem embasado. Concepção visual e sonora. Você vê que todos esses aqui são arquivos obrigatórios, tá, gente? Link para primeiro corte, se houver. Então, se você está em finalização, você provavelmente seria interessante ter alguma coisa para cá. E senha, gente, porque o que acontece das pessoas me enviando o link que tá trancado, não manda a senha. Na dúvida, deixa aberto. E aqui, aquilo que eu falei, que é o orçamento em grandes itens. Eu vou compartilhar aqui rapidinho ele também, para vocês verem o que eu falei. Mas a gente tem aqui também, né, o plano de financiamento, o detalhamento do estágio do projeto, você tem que defender o estágio do projeto que você está, os principais trabalhos do diretor, os principais trabalhos do roteirista. Eu não vou conseguir salvar e seguir aqui porque eu teria que subir um bando de documento para eu conseguir seguir aqui. Os próximos são justamente os documentos da produtora de cartão CNPJ, de contrato social, de tudo isso, incluindo o comprovante da Biblioteca Nacional. E aí, já respondendo uma pergunta que, pode registrar em lugar? Não, gente, a gente registra na Biblioteca Nacional. Mas é um doc que eu vou descobrir o roteiro e eu não sei que lado. Não, você tem que ter um argumento registrado na Biblioteca Nacional. Tá? Tem que registrar na Biblioteca Nacional, gente, sempre. Última coisa que eu vou mostrar aqui antes da gente ir para as perguntas, esse orçamento aqui. Esse é o modelo de orçamento que eles dão ali no edital, tá? E que justamente são essas grandes linhas, mas que na verdade você precisa ter um orçamento analítico para você conseguir preencher esse orçamento. Porque ele divide aqui, né, em grandes linhas em termos de desenvolvimento para produção, pós e despesa de promoção, né? Mas você tem que entender aqui etapa de roteiro, quantos profissionais, indicação de nome, se houver, quanto desse orçamento está em desenvolvimento, em pré-produção, em produção, em pós-produção. Seção de direito, a mesma coisa. Pesquisa, a mesma coisa, né? Quanto que é arquivo, o que é conteúdo, o que é locação,
o que que é pesquisa de ator, o que que são outros tipos de pesquisa, o quanto disso acontece em desenvolvimento em pré, em prod, em pós. Então, assim, você não deixa de ter que ter feito um orçamento analítico para você conseguir fazer esse orçamento, para você ter o orçamento em grandes linhas, tá? Então, isso é muito importante de ser entendido, tá bom, gente? Até porque isso daqui é um edital e esse orçamento aqui depois vai voltar para você. E o que você botar aqui não vai poder mudar muito. Então não adianta tentar engalbelar as coisas. E assim, não adianta. Eu estava compartilhando isso do orçamento, gente, ou não? Não. Que lindo, eu tava falando aqui achando Não, que eu tava compartilhando horrores. Espera aí. Agora eu tô compartilhando? Tô, né? agora foi. Ah, então aqui, gente, tudo aquilo que eu falei, só que agora vocês vendo. Porque assim, aqui tem as grandes linhas, que é o que vocês vão preencher lá naquele online, né? Mas para chegar nessas grandes linhas, e isso daqui é o documento que eles pedem para você subir depois, tá, gente? Tá aqui, roteiro, número de profissionais, indicação se houver. Quanto disso de roteiro você está gastando em desenvolvimento, em pré-produção, em produção, em pós? Seção de direito, quanto que está indo aqui em cada um desses itens, dessas fases? Pesquisa, que tipo de pesquisa que é, quanto que você está gastando e quanto disso acontece em cada uma dessas etapas. Então, foi o que eu falei: para você fazer esse orçamento, você tem que ter o seu orçamento analítico, e é esse orçamento que você faz o upload nos documentos, e é esse orçamento que te dá a base para o que você preenche de grande linha ali no sistema. Então, é isso, você não foge de ter que fazer um orçamento detalhado, tá? Bem, geralzão de tudo, para a gente poder partir para as nossas perguntas, gente. Vou agora ficar aqui quietinha, só fazendo pergunta para vocês, hein? Posso? Vamos lá. Então vamos lá. Podem explicar melhor os mecanismos e porcentagens explicitados ali na linha 15, retorno do investimento, e cada contexto considerando as especificidades deste edital da TV Brasil? Que é ali justamente o que a gente tem, que fala. Cadê? Deixa eu achar aqui essa parte. Que fala sobre o retorno de investimento ao FSA, como que isso se dá ali pela receita líquida do produtor. Quem pega essa? Pegando minha colinha aqui, que eu deixei aqui arrumado. Tá, bom, o item 15, vai do 15 até o 15,5, né? Isso, isso. É, bom, e tá pedindo um exemplo meio que, Eu acho que a gente né, precisa explicar aqui, objetivo, na né? verdade, como é que funciona essa história do retorno do FSA como um todo, né? Porque não é que isso é uma coisa específica, quer dizer, é específico desse edital, porque esse edital funciona com o fundo do FSA. Mas essa Mas questão do todo retorno é uma coisa, futsal, sim. exatamente, é uma questão, na verdade, do FSA de uma forma geral, né? Sim, ele é o prioritário, né, de retorno, então ele Uhum, aporta, dinheiro que ele aportar, no caso aqui, né, 40%, que na verdade eu fiz a cabeça 40% porque é metade, né, então isso. 50% do que ele aportar, como que eu posso explicar isso de uma maneira fácil? O FSA se Hum, torna sócio do projeto, por isso ele participa da receita líquida do produtor, né? Na Como se. verdade, o FSA faz um investimento e esse investimento vai ter um retorno. Eu Isso, acho que assim, a primeira coisa interessante da gente falar desse edital é que a licença obrigatória é uma licença não onerosa. isso, perfeito. Eu acho que começa daí. Então, essa licença,
a primeira licença do projeto, ela é uma licença não onerosa. Depois disso, a FSA vai fazer um investimento. O que significa ser uma licença não onerosa? E ela não tem um custo, ela não tem um valor. É uma licença gratuita porque a gente está falando da TV Brasil. Isso, perfeito. É só para a gente ir desenvolvendo, né, uma lógica, assim, por que Uma que funciona lógica dentro dessa disso forma, tudo. disso tudo. Aí o FSA vai fazer um investimento no projeto, que na grande maioria das vezes tem que ser o investimento completo para produzir o projeto, exceto naquelas duas exceções que você trouxe, que é de Uhum. longa-metragem e de novela. Para Isso, todos os outros novela. projetos, o FSA vai financiar 100% do custo de produção. Então, um investimento de 100% do custo de produção vai reverter ao FSA um direito de recuperação de 50% desse valor investido. Então, essa é Perfeito. a primeira grande dedução que a gente tem aí. Então, se o FSA investiu 2 milhões, ele tem direito a recuperar 1 milhão. 1 milhão. João, você quer É, concluir? Perfeito. Conclui para a gente também o que você estava falando antes, que eu acho que você ia destrinchar as outras linhas, né? então, que se eu explicar as outras vezes, não, eu ia dar um exemplo também prático, assim, como a Sim. Dani falou, de se é 2 milhões, volta um, né? Então acho que Isso. fica simples das pessoas entenderem quando a gente traz valores, né, do que é. Uhum. E no caso, claro, de uma das linhas que ele não precisa aportar 100%, mas precisa, vamos dizer que não tenha outro financiamento, seja o primeiro, ele vai ter de aportar no mínimo 80%. A gente vai entrar, acho que nisso em algum momento aí, deve ter alguma Sim. pergunta sobre isso. Então, é claro que 80% dele ali, quanto que ele vai conseguir recuperar, vamos dizer, né, coloca o valor ali de 1 milhão, quanto ele retorna, vai retornar 500 mil, mas o projeto custa mais do que 1 milhão, né, Uhum. custa um pouco mais, mas então é em específico em cima do valor que ele aportou e não do orçamento total do projeto quando o fundo setorial não é o único investidor, que eu acho que às vezes isso tem as Sim. pessoas confundem isso, como se o fundo setorial fosse retornar em cima do valor todo, Tudo. quando não é ele que coloca também, né? Na É sempre em cima verdade, do tamanho da mariola que o FSA coloca. Então, é 50% da mariola que o FSA coloca. E ele é cinquenta por prioritário, né? cento dos itens financiáveis que o FSA entrou, Boa. né? Então, na Perfeito. verdade, se o FSA financiou 100% do projeto, a alíquota é de 50%, que é o que ele vai retornar. Se ele financiou 80%, a alíquota vai ser de 40%, né? Que é 50% do investimento. E aí a gente ainda tem uma questão específica que já responde até outra pergunta, que é em relação a subproduto, que é, eu ganhei o edital e aí eu fui gravar o meu longa doc. Não vou usar longa doc porque tem justamente essa linha. Eu fui gravar a minha série doc 100% financiada pelo edital. Só que daí eu captei assim o dobro de horas do que eu usei de material para aquilo, então eu quero fazer consigo fazer uma outra série aqui em cima desse material. Cara, tá lindo, nada te impede de fazer isso, mas o FSA recebe 2% em cima do que tiver de receita líquida desse Da obra subproduto, derivada. da obra derivada. Exatamente. A Então não a ser gente que ainda tem ali é isso. específico, né? A não ser que ele entre como sócio Isso, a também não ser que ele entre como sócio também. Se por acaso esse subproduto também tiver um outro investimento do FSA e uma coisa Isso. anula a outra, né? É. Porque daí o retorno Então, maior anula o retorno menor. exato. Acho que só para É ficar isso. claro que você falou de outras séries, não é a segunda temporada, né? Seria um spin-off, alguma coisa, porque, né, o que é obra do, Exatamente. né? Ou, por Exatamente. exemplo, Obra um longa, né? derivada. É. Exato, É o que a gente exato, entende como obra derivada. exato. Vou para a próxima, tá? Que eu achei curiosa e interessante. É possível ter investidor anjo para aumentar o recurso?
No na final das linha contas, que. só naquelas linhas, né? De É, longa e de novela, né? As demais, o financiamento tem que ser exclusivo pelo edital. Perfeito. A parte do orçamento que consta divulgação, o FSA também paga ou deve partir da produtora? Dani, eu só vou voltar na questão do anjo. Ah, tá bom, A desculpa. Pode voltar. questão da recuperação, né? Isso precisa Boa. ficar muito bem acertado, né? Com esse investidor anjo, porque é a recuperação prioritária do fundo, né? Então, isso precisa deixar bem Tem claro que aí que ser esse um investidor anjo, mais um privado, né? anjo. Então, vai ter que fazer umas continhas aí, fazer Sim, nesse plano de negócios o tempo, né? Mas isso para ficar bem claro. exatamente. Exatamente. É, de fato, isso é muito importante, e por isso que é muito importante a gente fazer todo o plano de negócio do projeto, gente. E por isso que, principalmente, essas linhas que você pode entrar com outros dinheiros, pede esse plano de financiamento, porque tudo isso tem que estar muito claro. Porque pensa só, a primeira licença, né? Se bem que no caso de longa, não. A primeira licença até é cinema. Então, você até pode ter ali o licenciamento dessa primeira janela de cinema, né? Mas a licença de TV aberta vai ser TV Brasil. A telenovela, a primeira licença é TV Brasil. Mas é interessante que essas licenças, eles liberam a janela de VOD. Eles liberam a janela de Eles VOD. liberam a janela de VOD. Então, o que é interessante olhar, mais do que necessariamente o investidor anjo, é a comercialização da janela de VOD. Porque na Isso. janela, aí eu acho que tem uma oportunidade de negócio interessante para o produtor, de levantar 80% eventualmente do orçamento dele, né? Ou, enfim, o percentual cabível de acordo com o projeto, mas de levantar um valor considerável e ainda ter a oportunidade de rentabilizar, de comercializar a janela de VOD. Então, eu acho que o edital foi muito inteligente nesse sentido, porque ele de fato criou uma oportunidade de monetização e de Sim, trazer dinheiro para o projeto, se não necessariamente sim. um investidor, mas você tem a Outros possibilidade de dinheiros, né? comercializar essa janela, que é uma janela importante. E E justamente, até. justamente nas linhas que admite complementação de recurso, né? Exato. Então, é Exatamente. justamente essa a ideia realmente, né? Perfeito, perfeito. E justamente também nas linhas que são produtos que a gente sabe que costumam geralmente ter orçamentos mais pesados, né? E Sim. que não necessariamente, de fato, esse investimento conseguiria vir integralmente de um edital com FSA, EBC e etc. Mas ainda assim eles não querem deixar de olhar para essas oportunidades de negócio e de proporcionar essas oportunidades de negócio, né? É isso que eu acho muito interessante dentro disso. Sim. Perfeito, gente. Mas eu posso Mas, só fazer um comentário sobre essa questão, porque essa coisa de lógico, complementar e trazer um orçamento pensando nessa complementação, claro, o que a gente vem enfrentando junto ao FSA de forma geral é que na medida em que existe ali a decisão do investimento, né, você ganhou o edital, e se você apresenta um plano de financiamento com um valor s- bem superior, né, aos 80% que o próprio edital vai aham, dar, o produtor ele precisa pedir a aprovação para execução do projeto no prazo de 90 dias, né, da decisão do investimento. O que significa, né, e na verdade, para você solicitar a aprovação para execução, você tem que ter sim, o captado. o Então, no captado. final das contas, é isso, você tem que negociar, e esse 80% captado, ele tem que ser 40, ele pode ser, né? 40% de dinheiro em conta, efetivamente, e 40% através de contratos, de licenciamento, Uhum, editais, etc. Então, assim, ok, vou complementar o orçamento, meu plano de financiamento é esse, e tá aqui o contrato de licença já firmado com esse aporte garantido, né? Para você uhum, conseguir, dentro do prazo de 90 dias, aprovar o projeto para execução, para não perder o contrato, porque senão você perde exatamente. o Senão o você perde o valor. contrato. Exato,
Exato. É um timing bem sensível de tudo e precisa estar tudo muito bem Bem amarrado, organizado. assim, muito bem organizado. Não é tipo, levei o edital e aí vou começar essa amarração Isso, porque não vai dar certo. Essa exato. amarração tem que ser prévia. Interessante desse edital é que ele exige projetos maduros, né? Isso não está É, claro de um modo geral, assim, não é algo que está explícito, mas se a gente faz essa análise do edital e entende esses prazos, a gente percebe que são projetos que precisam estar maduros, que precisam estar desenvolvidos. Não são projetos que são para começar a se pensar no roteiro, a pensar no desenvolvimento, no momento em que você vai fazer a inscrição. exatamente. São projetos que eles já precisam chegar mais ajustados, mais desenvolvidos, né? Acho que Com até o essa. próprio detalhamento de orçamento exige isso, né? Exato. E como Exige cada isso. proponente só tem uma chance, né? Eu acho que essas observações que a gente está fazendo aqui, ainda que não sejam critérios 100% objetivos, né, de cláusulas do edital, mas eu acho que são pontos interessantes de destaque para os produtores ficarem atentos e no momento que eles forem escolher o seu melhor projeto para esse edital, né? Porque eu acho Perfeito. que tem isso. Qual é o seu melhor projeto para esse edital que tem características tão específicas, tanto do ponto de vista da curadoria, como do status de produção, né, do projeto. Então, acho que são pontos que valem Perfeito. uma atenção redobrada, assim, porque ele está bem direcionado. Perfeito. Gente, mais alguma coisa sobre investidor anjo? Eu posso para a próxima? Vanessa, então, que é a parte do orçamento que consta divulgação, o FSA também paga ou deve partir da produtora? Por introdução, é 6% de comercialização, mas precisa entender o que para mim não está muito claro aí, é, não tem ali, né, o valor que, por exemplo, a TV Brasil vai colocar É, em marketing e tal, né? Mas nesses. Fala, pode falar, então, João. pelo menos é isso, tem 6%, não é uma licença exclusiva também, mas é um orçamento que precisa ser casado com a TV, né? Sim, Para essa primeira janela, né? eu acho que assim, de formas gerais, né, sempre que a gente não tem uma coisa muito específica ali no edital, né, como é um edital com FSA, a gente segue o que está no FSA, né? Uhum. Exato, Eu acho exato. que isso é uma máxima que a gente pode usar para várias coisas, porque pelo menos tá embasado se você depois ali na frente precisar justificar ou defender alguma coisa, Mas né? a A gente princípio tem me esse parece que embasamento. pode, sim. Sim. Sim, a E acho que a princípio gente pode parece que pensar. pode, né? Sim, porque no final das É, contas, se a gente for pensar que a gente tem que apresentar um orçamento, especialmente nas linhas que não admite complementação, né? Todo o projeto tem que Uhum, estar custeado naquele orçamento, né? E assim, veja, sim, no final das contas, a gente não está falando em contrapartida, a gente não tem necessidade de colocar uma contrapartida do proponente nesse orçamento, né? É um orçamento que tem que ser 100% custeado com recursos do edital. Então, é assim, não isso. existe uma vedação expressa, nem no FSA, nem no edital. Não acho que tenha um problema de colocar uma linha nesse sentido. Perfeito. Aí a gente vai justamente para aquela pergunta que é: a captação de 80% do valor do projeto é obrigatória? Se sim, essa obrigatoriedade é válida para todas as linhas de investimento? Aí tem duas coisas aqui muito importantes para a gente entender, gente. Um que é só duas linhas que essa pergunta faz sentido. Todas as outras linhas, essa pergunta nem sequer faz sentido, né? Uhum. sim. E nas linhas que essa pergunta faz sentido, entra uma questão muito maior que além do próprio edital em si, né? Que é a regulação justamente dessa movimentação de dinheiro, né? O Que precisa edital ter deixa bem 80%. claro ali, né, por causa da IN, né, 158, que para o dinheiro com o dinheiro do edital, se você tiver o seu aporte, mas precisa integralizar 80, né, naquelas duas linhas que pode Sim, ter 80%, né, de isso. captação, né? Hoje em Perfeito. dia todos os editais, né, de fundo setorial Todos. com essa obrigatoriedade. Se eu não me engano, esses últimos, eu acho que nenhum era Start Money, alguma coisa assim, né? Todos precisavam já Não. bater.
com o dinheiro do edital, 80% para execução. E aí, É, gente, é muito importante ler essas ienes, né? eu acho que a grande novidade aí é o prazo, efetivamente, porque assim, se você lê só o edital, isso não está claro, que na medida em que você Sim, ganha o contrato, ganha o edital, você vai ter um curto espaço de tempo para captar efetivamente 80%, né? Eu acho que é essa a grande questão, de verdade, porque, inclusive nos editais do FSA, isso também não fica claro. Esse prazo, aonde que ele está? Ele está no regulamento de contratação de projetos de recursos com FSA, que é um documento que fica lá no site do BRDE, entendeu? E aí, no final das contas, enfim, justamente por conta dessa construção e de não ficar claro, é que realmente é o ponto de atenção que tem um curto espaço de tempo para captar os 80%. perfeito, perfeito. A gente teve aqui algumas perguntas em relação a valor, valor de roteirista, valor enquanto diretor, enquanto produtor, enquanto roteirista, se existe algum balizador e etc. É, e aí aqui tem dois pontos, né? Uma pessoa até já falou direto sobre a tabela da Abra, né? E, de Uhum. fato, as tabelas, tanto da Abra, quanto do Sicave, quanto do Sindicine, são excelentes balizadores para isso, mas tem que tomar cuidado também nesses valores. O edital não coloca nenhum valor parametrizador, mas quando você for ter o projeto analisado na Ancine, na análise complementar, a linha pode ser glosada. Não É, sei, provavelmente vocês já devem ter passado, talvez, por algum problema aí, né? Ou, Nisso. É, de não ter, o problema é esse, de não ter isso claro, né? Eu sim, até fui perguntar para o Roberto, que é sócio da Juliana na produtora, né? Que foi diretor da Ancine bastante tempo. Ele falou, não tem, mas é o bom senso, né? Então também acho que tem um bom senso ali de quanto porcentagem do projeto, tamanho do projeto super BO com, sei lá, 50% para o diretor, sabe? Umas coisas que não fazem muito sentido, exatamente. né? Mas Eu acho que o bom certamente ela senso, tem mais experiência. eu acho que o bom senso ele é importante. Eu acho que o projeto precisa, o orçamento precisa fazer sentido como um todo. Concordo com você, Dani, que essas tabelas Secave, Abra, são bons balizadores indicativos, mas eu acho que o orçamento ele precisa fazer sentido como um todo e Com ser um certeza. orçamento para o projeto, né? Não para profissionais específicos, né? O que aquele projeto pede para acontecer dentro dos termos desse edital, dentro da curadoria criativa deste edital. Perfeita. Eu acho que isso é importante, né? O orçamento vai precisar refletir e mostrar que aquelas características que são exigidas dentro do projeto estão contempladas ali. Eu acho que esse é um ponto interessante de atenção, de Sim, não ser só uma justificativa de texto, mas de você ter um reflexo orçamentário que comprova a tua proposta criativa. Eu acho que isso é um ponto de atenção. perfeito. E a gente tem aqueles casos também, assim, que o sócio da produtora é o produtor, é o diretor e é o roteirista e quer receber em todas essas linhas e na taxa de gerenciamento, mas a gente tem uma questão aí também, né? Tem, tem, né, meninas? Tem um. Aí é até uma compensação de pergunta minha, porque despesa para assim, um fornecedor não pode exceder não, 25%. não pode ser a mais de 25%, né? Isso é, tipo, soberano a qualquer. Você não pode concentrar despesas acima de 20%, salvo algumas exceções. Acho que o projeto de animação está fora disso, né, não tem problema. Tem algumas exceções na IN, mas a princípio você não pode, enfim, né, exceder 25% Exatamente. do orçamento com o mesmo fornecedor. Perfeito. Bem, vou avançar aqui, tá? É, Sobre os itens financiáveis do gerenciamento da produtora engloba quais despesas? Aí, gente, olha só.
tem ali aquele orçamento, que é um orçamento modelo, que eles colocam ali. É, E aí, aqui, gerenciamento da produtora é a taxa de gerenciamento de produtora de 10%. Não são outras despesas do projeto. Para se entender muito bem tudo isso, gente, parem e leiam o manual de prestação de conta. Eu acho assim que não adianta, não dá para a gente ser preguiçoso quando a gente está fazendo edital. Tem que parar, tem que ler o manual de prestação de conta, tem que entender tudo isso, tá? Porque daí tem muitas perguntas sobre, tipo, essa despesa é administrativa? Essa despesa não sei o que lá? Essa despesa é isso daqui? O manual de prestação de conta explica muito bem o que é cada tipo de despesa. Porque, assim, não dá também para a gente falar, tem uma média geral de encargos, tributos e taxas? Não, depende da natureza da sua empresa, né? O que Exatamente. na verdade a gente tem de novidade nesse sentido, um pouco, inclusive da última IN 159 da Ancine e até mesmo da publicação desse manual, é que antes, e aí que tá, né? Esse edital, ele está divulgando um orçamento, né? Só que na IN Uhum, 58 da Ancine, a gente tem lá um formulário com os orçamentos que são de projetos Ancine, né? E com essa última IN 159, com base no manual, né? Antes, você tinha uma linha no orçamento que era para tributos. Você tinha uma linha sim, que sobre agora não tem tributos. mais. Agora você não tem. E qual a orientação? Você, na linha da contratação, você já pensa que você vai ter um tributo para calcular, e na prestação de contas, você vai apresentar o pagamento do tributo na linha da despesa, né? E Isso. aí, a taxa de gerenciamento, ela fica como uma despesa, né, da produtora e de toda a infraestrutura do Uhum, projeto, porque a linha de infraestrutura também saiu, né? também saiu. Também saiu. Porque se entende Então, que essa taxa de gerenciamento entra justamente isso, que é o dinheiro que a produtora recebe para exato. gerenciar esse projeto dentro de casa. A lógica é essa, né? E que foi super criticado, né? Também. Sim. Porque é isso, né? A taxa É, de gerenciamento seria uma taxa, entre aspas, para ficar com a produtora. E aí ela tem que é, também dar conta de toda a infraestrutura do projeto. Enfim, é. feita essa. Mas o Feita esse fato. parênteses, É, né? E assim, gente, não é que a gente concorde ou discorde de qualquer coisa, a gente só tá dando os fatos como eles são, né? exato, exato, exato. Tem muita coisa aqui que a gente pode concordar ou discordar, Mas a que a questão é gente que é assim, né? sofre. A questão é É, que é assim, a regra do jogo é essa, paciência, gente. É isso, né? É, Vamos lá, vou aqui para uma outra pergunta. Vou me inscrever no edital da TV Brasil. Meu projeto foi aprovado para captação na Ancine no valor de 1.400.000, mas o edital pede uma minutagem maior e os custos aumentam. Posso inscrever com um valor maior, de acordo com o edital? Ou o projeto será desclassificado por ter uma aprovação para captar um valor menor? pelo que eu entendi da pergunta, pode, mas aí eu volto, acho que é o que a Kátia disse, e a Thaís também, de tomar muito cuidado com esse tempo também, né? Sim, Se não tem nenhum dinheiro em execução ali, do dinheiro que ele tem captado, ele pode fazer, ele não cai num redimensionamento, mas qual é o tempo real, entendeu? Tipo, eu posso ter sim, eu tenho lá o valor é 2, só que meu projeto é 6 milhões. Claro que isso nem dá, né? Porque já não deu os 80%. Mas sim. enfim, fazendo um exemplo Uma lógica dessa, aí vai, qualquer. só vai só. Como que você, né, vai captar isso tudo? É muito. E o tempo curto, eu acho que também é uma coisa que precisa ser levada em conta, assim, né? Sim, às vezes vale mais a pena reinscrever o projeto na Ancine do Eu acho que que. vale a pena você pensar se o projeto. A questão não é nem de reescrever, Dani. Eu acho que é você avaliar mesmo se vale a pena fazer o projeto. Se você não tem nada captado, se vale a pena, se é possível fazer o projeto com esse valor menor e reduzir, ou se
você tem um bala na agulha e já tem alguns parceiros meio que Sim. costurados para conseguir esse dinheiro, que senão você vai perder, né? Mas sabe o que Não, eu mas o acho que eu que pode ser entendi o aqui é que o caso? valor que botou na Ancine é Isso. menor do que o valor do edital, entendeu? Por Ela estaria exemplo, no redimensionando para edital, cima. Ela iria é, redimensionar para cima na Ancine. foi isso que eu entendi também, que ela, na verdade, ela apresentaria no edital um projeto diferente do que o que ela apresentou na Ancine. Provavelmente o É, argumento é o mesmo, mas para Ancine, por exemplo, era um longa de ficção seis episódios e agora ou é de, preciso e ser ela, 8 episódios. exato, precisa ser 8 episódios. Tá. Só que o orçamento disponível no edital é suficiente para cobrir esse projeto maior. Eu entendi que é essa a situação. Não, ela falou, tipo assim, pelo que eu entendi, a situação é: ela tem um projeto que ela inscreveu na Ancine no valor de 1.400, que é um projeto de 6 episódios, usando um número aleatório de episódios, tá? 6 episódios. No edital, ela quer usar esse mesmo projeto, só que o edital exige no mínimo 8 episódios. E daí ela aumentaria 2 episódios. Aumentando 2 episódios, o orçamento cresce. Então, aquele orçamento que está aprovado na Ancine não funciona mais. Então, ela tem um novo orçamento que o edital contempla, que daí ela consegue realizar tudo aqui, né, pelo edital. Só que o medo dela é dessa proposta anterior da Ancine. Por isso que eu falo que eu acho que talvez é melhor reescrever o projeto, sabe? Tipo, Ó, eu acho arquivar assim, esse e fazer outro. a gente tem duas questões aqui, né? Uma coisa é se o projeto técnico difere do que pede o edital. Outra coisa é se eu tenho um projeto com as características técnicas que batem com o edital, mas com um orçamento diferente, né? Então, se a gente está num cenário em que o projeto técnico bate com as características do projeto aprovado na Ancine, né? E eu tenho só uma questão de orçamento, né? O meu orçamento eu vou ter que ou aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho do que está aprovado na Ancine. Ok. Porque quando você for pedir a aprovação para execução do projeto, você pode mexer nesse Sim, você pode orçamento fazer isso. realmente, entendeu? Então vamos supor que eu aprovei um projeto na Ancine com um orçamento menor. Ok, eu pedi a aprovação do projeto para execução, eu aumento o meu orçamento e tá tudo certo. E a mesma coisa vale para Perfeito. diminuir, né? O meu ponto aqui é se o projeto técnico está aprovado de forma diferente na Ancine, por exemplo, quantidade de episódios, minutagem, etc. Aí sim eu acho que é uma questão, entendeu? Que aí eu É. acho que seria o caso de fato, aprovar um novo projeto, porque talvez possa dar alguma confusão nessa coisa da parte. Porque é isso, né? Você alterar o projeto técnico da Ancine não é rápido, né? Então, Que no eu final. entendo que é o caso, que ela teria que alterar o número de episódios. Então, aí é melhor Ah, seguir não, por é uma só coisa. minutagem. Na verdade, é só minutagem, não é número de episódios, é minutagem. Se for uma minuta, se for assim, coisinha pequena, Tudo acho que bem. dá para arriscar. Se for assim, o dobro da minutagem, aí eu Aí também não. acho que seria É, melhor aprovar um novo projeto bonitinho. é, Entendeu? é. Melhor. Tá, vou mudar aqui o tópico. A gente estava tudo em tópico de orçamento, agora eu vou para o tópico de que discute justamente ali as cotas, tá? E que isso tá um pouco confuso ali, porque tá um monte de coisa meio que junta, e a gente tem várias perguntas aqui em relação a isso. Que tem uma pergunta até que é: o diretor precisa ser negro, LGBT ou indígena? Não, gente, calma. Não, tá tudo É, até bem. porque para indivíduo em si é só mulher, né? Mulher, pessoas trans, né? A questão de raça, É, PCD, são produtoras vocacionadas, né? Que aí tem a Oh, são porcentagem lá. produtoras vocacionadas. Deixa eu até ver aqui no sistema. Peraí. E dentro das empresas vocacionadas, são 25%, só que dentro desse 25% tem a porcentagem que precisa ser de pessoas Não, negras e indígenas. diretor, roteirista e produtor, você pode indicar aqui mulher, pessoa trans, negro, indígena ou PCD. Todos você pode indicar. Mas para fins de edital, a pontuação no. Até voltar aqui no edital.
Até voltar aqui no edital. É Porque difícil, para mim gente. na pontuação tinha essa divisão de ser, Deixa eu ver se na cola tem isso mais Não, é fácil. verdade, é isso mesmo, é isso que ele falou, né? O, o- né? a, a indução de 50%, né, para funções de roteiro, direção e produção, é só mulheres cis e pessoas trans. Ponto. Essa é uma linha de indução. Aí a Sim. outra linha de 25% do quadro societário, composto de pessoas negras, indígenas e com deficiência. Uma coisa é a cota de 50, outra coisa é de 25. Outra coisa é a cota de 25. E essas Eles devem pedir cotas, aí, Dani, só te interrompendo, é porque deve ser por conta do OCA, sabe? Eles terem pode depois ser para saber quantas, né, para ter dados, né? Mas para ter esse é mais dado. por uma questão de Tá. ter dados. É, e até aqui, tipo, tá pergunta também, assim, dentro da cota destinada a pessoas com deficiência, o edital prevê uma subcota exclusiva para pessoas com deficiência dentro dos 25% indicado como pessoa negra, indígena ou PCD? Não, eu Não. acho Não. que ela prevê 15% para sociedades majoritariamente compostas por pessoas negras. 25% é o critério macro, que Isso. inclui Isso. negros, indígenas e com deficiência, e desses 25%, 15% é esse subcritério de empresas com sociedade majoritariamente compostas por pessoas negras. São dois critérios, né, de indução. E Um critério de pessoas e um critério regional, que regional. coexistem, Que que coexistem, coexistem. que Que coexistem. É um pouco coexistem. confuso como calcular isso mesmo. Então, É, são é. dois critérios diferentes que coexistem e que, portanto, se sobrepõem. Uhum. Sim, Uhum. isso é bem importante. E você consegue, por exemplo, se você se enquadra dentro dos 25% e dentro dos 40%, você sai lá na frente. Dentro dos 50%, dentro Exatamente. dos 40%, você sai lá na frente, porque são critérios que Exatamente. se sobrepõem. Então, Exatamente. é importante estar atento a isso também. É, é. É, aí, vamos lá, uma coisa que eu acho interessante aqui da gente falar, só para a gente discutir, explicar melhor. E aí, gente, tem muitas perguntas, né? Que a gente vai mandar um documento também, então tem perguntas mais objetivas que a gente vai responder só no documento. Tem perguntas mais para a gente discutir, para a gente conversar aqui, que eu estou trazendo para cá, né? E aí tem uma pergunta aqui que para o edital de série produtora nível 1, considerando já ter um CPB de curta é considerada nível 1, isso daqui é uma coisa para a gente entender da nivelação Ancine, né? Você se inscreveu na Ancine, você é nível 1. Para você ir para o nível 2, você precisa de 2 obras longas, né? Para você mudar de nível. E aí, para você ir mudando de nível, tem ali o número de obras mínimas que você precisa ter de CPB para isso, tá? É, Aí, vamos agora. Vou trazer um aqui para a gente discutir, só porque tem algumas perguntas nesse viés, né? Que assim, é da questão de temática, né? De cultura e sociedade, de natureza e meio ambiente, isso daqui entra em sociedade e cultura. Eu tenho um reality documental, eu posso inscrever em sociedade e cultura, como não sei o que lá, blá, blá, blá. Tem várias perguntas nessa linha, gente, várias dúvidas nessa linha. E assim, o edital fala claramente o que eles estão buscando, o que se encaixa em cada linha, tá? E aí, por exemplo, a pessoa escreveu aqui, reality documental na linha de sociedade e cultura. Mas ele é um doc-reality. Assim, o que você está chamando de um reality documental? Vocês precisam entender muito o que é o projeto de vocês. Mas a Não defesa adianta precisa forçar a ser. barra. Mas nessa pergunta, Dani, a resposta é: precisa ser um documentário. Ponto. Não quer dizer que tem que ser um documentário clássico, não quer dizer que tem que ser um documentário chato, não é isso. Mas a resposta certa é: precisa ser um documentário. Precisa ser um documentário. Então a Pode defesa ser tem que ser um nesse sentido. doc-reality, né? Exatamente. Se Pode ser for um um doc-reality naquele documentário, sentido, sim. pode. Se for um É, documentário,
Pode. Agora, é difícil a gente responder, por exemplo, eu inscrevi um docu reality e não fui selecionada. Tem outros pontos que o edital está exigindo atenção com relação ao documentário. Se você vai trazer Exatamente. uma sublinguagem de reality por alguma dinâmica que você quer propor, cuidado para não desconfigurar o gênero documental, porque aí você vai perder a oportunidade do edital. Eu acho que é Era muito exatamente. interessante esse olhar. O edital ele é muito específico, ele é Ele bem é muito direto. específico, na verdade, ele é bem Ele direto, tem né? uma curadoria E clara do que eles estão buscando. É o Sim. edital e que uma coisa brifa que eu o acho que é sempre conteúdo, né? importante Claro, tá brifar, é um é briefing. Cada linha é olhar o que praticamente um são as briefing. definições. As pessoas, uma das coisas que as pessoas menos olham em editais são as definições, Isso, né, de tais palavras, assim, isso é muito importante. Isso era uma coisa que eu pegava no pé na SPCine quando a gente ia escrever edital, porque isso já é um ponto de partida muito importante. Se não está lá, mas eles colocam lá onde você acha as definições X, Y, Z, volta no documento para dar uma olhada. O que que eles entendem por documentário? Né? perfeito. Então, como a Thaís falou, não precisa ser uma coisa chata, mas o reality abarca isso, Aí, não, não, aí é que eu acho que não, a gente tem até script uma não é a mesma camada. coisa, né? A gente tem uma camada mais profunda aqui, que é o seguinte: você está fazendo um Kardashian ou você está fazendo um. Tô tentando buscar um bom exemplo de um doc-reality. Você está fazendo um. Um docu-reality que mostra a dinâmica de uma comunidade, por exemplo, específica. Exatamente, que Que você vai você mostrar o faz um dia a mergulho dia na ali das comunidade pessoas. e aí você usa uma linguagem mais moderna para Uhum. você documentar a realidade de uma comunidade específica. Porque, vejam, e tem uma outra coisa interessante desse edital, porque a retificação que foi feita, foi no gênero do documental, ele tirou Foi no gênero do variedades. documentário. Tirou, afastou variedades, portanto, não são projetos de variedade, o foco é documental. Então é importante entender o que que se está buscando ali, sabe? E obviamente você Perfeito, vai ganhar na tua defesa, mas defenda de uma perfeito. forma que você atinja os objetivos, né? É isso aí. E que você entenda que, majoritariamente, você está falando daqueles assuntos, daquelas temáticas, nesse formato, para esse público, tá bem claro ali, né? Sim. Uhum. É, indo aqui para o universo de coprodução. O projeto pode ser uma coprodução internacional? Se sim, faz diferente a parte brasileira ser majoritária ou minoritária? Poder pode, Olha, até tinha achado aqui que tinha no próprio edital, ele dizia eu que acho que é a podia quinze ter. ponto sete, 15.8 que fala Deixa eu sobre a ver. questão da coprodução internacional. Mas Fala, eu não vi nada no edital falando da divisão de propriedade É, intelectual na coprodução internacional. isso, Não isso, tá. Eu acho que o edital ele é silente nesse ponto. E aí isso. você tem dois caminhos, né? Um mais seguro e um mais incerto. Onde o edital não fala nada, se você fizer uma interpretação extensiva de como ele trata a coprodução nacional, que diz que o proponente tem que ser majoritário, é mais seguro se você consegue esse modelo. Outro modelo talvez precise de uma defesa, talvez precise de algum recurso, alguma coisa nesse É. sentido, mas E até entendendo todas as temáticas tratadas e pedidas, né, muito focado na cultura brasileira, na fauna e flora uhum. brasileira, né, existe muito isso. É claro que às vezes pode caber uma defesa, às vezes pode caber uma defesa, mas é todo entendimento, né? Pode coprodução internacional a partir do momento que eles abrem até a possibilidade do envio do contrato de coprodução internacional, né? Pode coprodução brasileira, a partir do momento que eles abrem, né, o envio desse documento, fica claro que a coprodutor, que a majoritária é que tem que inscrever o projeto, é que tem que ser a proponente do projeto, e aí novamente aquela questão do bom senso, né? De a gente entender aqui o que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, para a TV Brasil, é um edital com FSA, para a TV pública brasileira,
né? Existe todo um contexto que a gente precisa analisar, né, nisso. Eu acho o seguinte, penso eu que isso ainda vai ser objeto de esclarecimento por parte deles, porque assim, todos os editais do FSA em coprodução internacional, eles sempre esclarecem, né? Se a coprodução é Sim, majoritariamente brasileira ou pode ser uma coprodução minoritária, né? Isso sempre fica claro sim, nos editais. E esse edital, ele deixa escapar ali em algumas linhas a coprodução internacional. No próprio contrato de investimento, tem ali o retorno do FSA quando existe uma coprodução internacional, né, que é proporcional à parte brasileira. Então, quer dizer, eles falam sobre isso, mas não esclarecem né, quem é majoritário, quem é minoritário. Eu acho que isso ainda vai ser um perfeito. esclarecimento, mas se não for, eu também concordo completamente com a Thaís. Vai no majoritário. Vai no majoritário, porque senão a chance de não levar é grande. Uma visão Exatamente, porque mais tem certas coisas que é conservadora. o seguro, né? Não Exato, quer dizer que a gente exato, está falando que esse é o caminho certo, porque está silente. Se vier o exato. esclarecimento, vai ser muito melhor, porque inclusive a gente vai entender exatamente o que eles estão buscando. Mas se eu tivesse que chutar para ter segurança, pensando numa oportunidade como um edital como esse, que tem uma coisa muito legal desse edital também, Dani, só fazendo um parênteses aqui, que é a possibilidade de voltar a produzir conteúdo infantil e infanto-juvenil. Sim, Isso é Uhum. que muito está tendo muito pouco interessante, espaço. Isso é muito muito pouco interessante. espaço comercial. Então, eu acho que Sim. esse edital ele traz alguns pontos muito interessantes em termos de oportunidade, E de né? Então, animação também, né? exatamente. Trabalhar com animação, trabalhar com conteúdo infantil, essas combinações possíveis para conteúdos que têm um viés comercial maior. Então, acho que é uma boa oportunidade para o mercado, né? É um valor considerável de investimento disponível para o produtor. Perfeito, perfeito. E o edital tem outras É, questões nesse sentido da coprodução internacional, por exemplo, que é absolutamente silente, que é a necessidade, por exemplo, do reconhecimento provisório de coprodução internacional. Todos os eu ia falar editais, isso. não Eu ia é? falar isso. Em todos os editais de coprodução internacional, Não isso tem isso. então, né, o fato da gente não ter uma linha nesse edital sobre isso, né? Não sei, eu acho que mostra um pouco uma intenção, não sei, tá? Aqui também é uma coisa particular, um pitaco. Eu Um acho que a pitaco. intenção é muito mais pensar em coproduções nacionais mesmo, sei lá, acho que é esse o foco, assim, acho que coprodução internacional não é muito foco desse edital, no meu ponto de vista. A minha leitura, né, do todo meu pitaco, né, também seria mais por esse caminho, a não ser que seja uma coisa que se justifique muito pela tecnologia, pelo conhecimento específico, único, shrubable, alguma coisa nesse caminho, né? Bem, Sim. mas vamos lá. É, Entrando aqui nas dúvidas de projeto, especificamente, a gente tem algumas coisas, né, que eu já tratei ali sobre essa questão do estágio de desenvolvimento e tudo mais, assim, é, é, produção de longa e finalização. É aceita uma proposta em qualquer estágio de produção, incluindo filmes com roteiro em desenvolvimento, você tem que mandar o roteiro. Então, não, né? Se você tem que mandar o roteiro tem que estar desenvolvido. É claro que existe ali a abertura para longas documentais, que daí, de fato, apesar de eu achar que documentário precisa de roteiro também, tá, gente? Mas aí é um outro curso. Você tem que ter pelo Pra menos gente ali falar. um caminho, né? Cara, você Né? tem que Você ter pelo precisa menos saber um o que você vai fazer. caminho. Exatamente, né? Mas isso é uma outra polêmica. É, o edital pede vídeo promo, é obrigatório? Não, não é obrigatório, como a gente já falou. Um projeto de programa educacional que não seja exatamente um documentário pode participar do edital? Não. Não adianta a gente inventar mil coisas para tentar entrar no edital, gente. E eu já escutei, assim, em outras exposições que a gente fez de outros editais, a gente teve perguntas tipo, que não surgiu essa pergunta dessa vez, mas já apareceu mais de uma vez em editais anteriores, que era: ah,
eu posso colocar o edital com o diretor e depois mudar o diretor? São coisas assim, gente, não tenta ficar pensando como que você vai burlar o edital. Gasta sua energia enquanto como você vai fazer o edital da melhor forma possível, sabe? E Dani, acho que esse edital, como a gente está falando, ele é muito específico, né? Eu acho que uma É maneira até interessante de ver, eu quero entrar na linha X ou a linha X e Y tem a ver com o meu projeto. Faz uma tabela, sem brincadeira, pega tudo que eles pedem em cada linha, faz ali, ó, precisa disso, disso, disso. Aí pega o projeto. O meu atende? Sim, perfeita. não, sim. Bom, se não, não, mas eu acho que quando a gente coloca no papel, né, papel entre aspas, a gente torna as coisas concretas. E como é muito específico, é ótimo também, porque é fácil de Sim, identificar se vai, né, por exemplo, educacional, já não. Na primeira já não, né? não. Então, eu acho que tem isso, assim, de colocar mesmo no papel para entender. Existe ali a temática educacional dentro de infantil, mas aí um É, projeto educacional que não é no- nenhum doc, é infantil, então ele se encaixa ali naquela linha. Se não se encaixar naquela linha e não tratar de forma lúdica a educação, não, não. exato. Aí a gente tem aqui uma pergunta que acontece muito também, que é no item descrição dos principais objetos e personagens, o que exatamente quer dizer? As pessoas não sabem o que escrever quando você tem que descrever objetos e personagens do seu projeto. Mas se você tem um roteiro desenvolvido, você tem que saber descrever os seus personagens, não? Ou se você vai Aí, fazer um documentário e ele tá maduro, você também precisa saber quais são os personagens que você quer ter ali no seu documentário. Você não vai ter, às vezes, os de fato, objetos quem de são aquelas pessoas. estudo e de análise do documentário. Eu não estou falando da Exatamente. mesa, né? Ah, sim, não, claro que não, exato. É sobre o É, que se trata, né, gente? É sobre o que se trata o seu Exatamente. projeto. Eu acho que o que, o que o edital está pedindo é para conhecer melhor o seu projeto. Como uhum, projeto, para você conhecer melhor esse projeto, você está preenchendo um formulário. Então, é pensar como é que você aproveita esses campos do formulário, com aquelas regras rígidas, né? Número de palavras específicos, para você colocar as palavras-chave do edital. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando você for descrever os seus personagens, olha o edital, como é que está descrevendo aquele projeto específico e o que que a EBC quer enxergar naquele projeto. E aí linka Perfeito. o que o edital quer com o que o teu projeto tem criativamente que mete com aquele ponto do edital e valoriza esses pontos na hora de descrever. Eu acho que tem uma coisa que é muito inteligente fazer a hora que a gente está fazendo edital, e que é assim, é preencher os espaços com as informações solicitadas. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é. Isso exige uma objetividade e um conhecimento profundo do seu projeto. E de você entender qual é a melhor maneira que você vai descrever o projeto, ressaltando as características que o edital quer enxergar nos projetos em geral. Eu acho que essa é a Sim. inteligência de você usar a informação do edital e preencher os espacinhos do formulário, sabe? Perfeito. É isso. É isso. E é isso, gente. Dá trabalho, tá? Tem que ter trabalho para fazer isso. Tem que fazer essa análise, tem que fazer isso com cuidado. A tabela que o João falou é perfeita, essa análise que a Thaís falou é perfeita. É você pegar aquelas palavras, aquilo que você ticou que tem no seu projeto, quais são aquelas palavras, como é que eu coloco isso aqui dentro dessa uhum. descrição? Como é que eu tangibilizo que o meu projeto tem diversidade aqui na minha descrição dos personagens? Como é que eu tangibilizo que eu estou discutindo sociedade e cultura na descrição dos objetos de análise desse documentário? Esse espaço, justificativa e tudo mais, esse espaço que às vezes a gente escreve nada, eles são fundamentais para você tangibilizar, trazer para a ação e mostrar de fato como aquilo acontece dentro do projeto. Porque é sempre a grande diferença da gente falar Joaninha é muito valente
pra gente falar. No filme, Joaninha enfrenta um dragão, até então invencível, e ela o derrota. Isso é muito mais interessante, tangível, numa análise, do que eu só falar que a Joaninha é valente. Você tá no mudo, Eu acho que Thaís? isso da objetividade é muito importante em edital. Assim, não existe nada pior enquanto avaliador pegar projeto em que é sobre o nada. Porque assim, é só ali tudo subjetivo. Deixa para viajar na visão do diretor, entendeu? Mas, tipo, você precisa ser muito objetivo, justificativa também, traz dados, Sim. né? Então, Sim, de você conseguir linkar, como você falou, palavras, né? Eu acho que de fato, vai colocando, de fato, eu faço isso, ponho uma tabelinha e vou colocando ali. Vou escrevendo em cima e vejo se faz sentido. Hoje em dia, eu uso o chat GPT, inclusive. Ó, eu preciso de tal, tal, tal. Ele me também. dá, eu trabalho em cima. Gente, eu não tenho problema nenhum As falar que eu uso o advogadas chat piram quando GPT a para gente fala tudo. chat GPT. É, uma Não, coisa é porque você pedir para o são chat GPT recursos. escrever. São recursos, gente. Tem que usar. São Exato, ferramentas. Você não está Não é pedindo, você você não está se... pegar o que o chat fez, Isso, copiar e colar, tá, gente? isso. Não é isso. Na verdade, são exato, recursos não é para isso. você fazer as tuas ideias ganharem Exato. um formato que seja mais facilmente aplicável àquela situação. Tem um É, outro ponto, se você olhar na pontuação, o que que pontua, né, no edital, Exato. você fazer esses links de palavras e conceitos, você facilita a apuração e mostra que você Hum, está mais apto a pontuar. Então, essas sim, palavras precisam ser bem escolhidas de fato, porque elas ajudam na avaliação só da sua pontuação, que é a razão pela qual perfeito. se inscreve o projeto no Exatamente. edital. Então, veja que a gente tem uma série de informações que estão mapeando o caminho dos projetos que vão ser escolhidos. A gente Uhum, precisa juntar tudo isso e colocar em favor do projeto e preencher o formulário, tendo em mente todo esse cenário. perfeito, perfeito. Uma questão É, também que eu fala, só Kátia. queria complementar sobre isso é que, assim, embora o edital preveja ali fases de recurso, né? Ele deixa muito claro que no recurso você não vai poder complementar a informação, você não vai poder apresentar documentos complementares, apenas aspectos formais serão analisados, o que Sim, significa dizer que o projeto precisa ser muito bem escrito mesmo, porque depois não dá para, assim, né? O argumento para recurso vai ser muito escasso, né? muito escassa. Exato. Muito escassa. Ai, gente, Eu tem um vou bizu até, que eu eu vou sempre dou. aproveitar esse pedaço aí que a Kátia falou de recurso. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de noção na hora que elas vão solicitar recurso. Isso eu digo como quem foi gestor público, assim, de às vezes chegar recurso, você fala, cara, para quê, sabe? É só para Pra quê? obstruir, é só para fazer o processo ser mais moroso. Eu vejo isso como o mal perdedor. Uma coisa é, tipo, olha, a pontuação não faz sentido, coisas ali exatamente objetivas, como a Kátia falou, né? Ainda mais nesse que são É, coisas muito específicas. Aí, óbvio, cabe recurso e precisa realmente recorrer. Mas algo que seja só porque eu perdi. Não faça isso. Não faça isso porque você atrapalha a vida não só do gestor, mas dos produtores. Eu não sei sim, o quão isso vai ajudar o mercado, sabe? Isso atrapalha o mercado. Eu digo isso porque eu já sim. tive edital na SPCine que ficou parado mais de 6 meses. É um absurdo. E É. só pelo simples prazer de atrapalhar o processo, porque não mudou em nada e não tinha o que mudar, entendeu? É E um não tinha que inferno. mudar, não tinha que acontecer. É. Falando até dessa questão de recurso, um bizu que eu sempre dou, porque isso já aconteceu com uma empresa que eu dava consultoria. Na hora de mandar o documento, gente, tem que mandar o documento de identidade do diretor, do sócio, do sei lá o quê, nananã. Se você tá me mandando carteira de motorista, verifica a data
de vencimento do documento. O documento não pode estar com a data vencida. Eu já passei por isso com o edital, com a empresa que eu dava consultoria, que mandou a identidade de um dos sócios, que era também diretor do projeto, mandou a carteira de motorista, que estava vencida, e aí a inscrição foi indeferida. Por que a carteira de motorista estava vencida? Porque o documento não era válido. O documento de identidade não era válido. Então, Por assim, uma são essas besteira, né? coisas, cara, uma besteira, assim. Mas a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo, né? Enfim, vou aqui para a próxima, tá? Que eu também acho interessante, que é nos critérios de avaliação preliminar, existe estrutura físico-financeira da proposta, condições de conclusão da obra no prazo, observando estágios de produção, captação, licenciamento e parcerias efetivadas. Consegue falar um pouco sobre esse item? O que são essas condições de conclusão? Eu confesso que eu não entendi muito essa pergunta quando eu li, porque para mim É critério de justa, conclusão é foi conclusão do objeto. do objeto, né? Eu acho que é justamente tudo que a gente estava falando de, olha só, observa que depois você tem 90 dias para isso daqui, observa que o seu cronograma, você tem que realizar a sua obra ou em 24 meses ou em 36 meses, né? Todos esses prazos, porque isso tudo é muito importante. Então, se você não tiver dentro da sua estrutura físico-financeira da proposta, no orçamento, o tempo completo que você colocou que demora de desenvolvimento ao delivery do projeto, tudo isso tem que estar se falando, né? Sim, Mas assim, eu, exatamente. eu super concordo, né? Tem que estar tudo bonitinho e cronograma perfeito. Mas também, assim, só para deixar o pessoal também um pouco, né? Depois que assina o. Respirar. Respirar também, porque senão aí a pessoa fica, nossa, eu apresentei o cronograma na fase da seleção do edital e aí eu vou ter que cumprir, custe o que custar. Também não é assim, né? Depois que assina o Sim, contrato, você pode pedir alteração do cronograma desde que você justifique. Você pode até, inclusive, pedir a prorrogação do prazo da conclusão também antes do prazo sim, terminar, nunca depois, né? Antes do prazo terminar, você pode fazer esses pedidos, né? O que no final das contas né? Trazer sempre uma justificativa para aquilo ser aceito, né? E não ofender nenhuma regra do sim, edital, né? Mas é isso, né? Depois que assina o contrato, você pode entrar com alguns pedidos de alteração, só que precisa de prévia autorização, tanto da EBC quanto da exatamente, Cine. Sim. exatamente. Uma E coisa pelo, e É, interessante pelo, que eu acho que vale ressaltar, esse edital, e você falou isso algumas vezes, Dani, e eu acho que a gente vai esquecendo como é que é produzir para TV, TV a aberta, TV TV. fechada, é linear, é TV, gente, tem É, grade, tem que caber no grade, precisa ficar feito. slot, é e tem que isso. ser entregue, porque esse prazo é porque é o prazo que eles precisam para começar a colocar isso no ar. Então, também tem Exatamente. programação, tem uma função na TV que chama programador, que é a pessoa que monta a grade, e ela conta com E essas que datas de precisa saber o entrega. que vai ser entregue. Então, é para além, a gente vai esquecendo, né, como é É, produzir para esse ambiente é, linear, porque a gente tem olhado sempre os investimentos pensando na não linearidade, né, nessa flexibilidade de sim, duração, né? E a gente olhando para esse edital, que claramente é voltado para a televisão linear, ele tem essas peculiaridades. Então, assim, eu concordo super com o que a Kátia trouxe, eu acho que é maravilhosa essa visão, porque dá para a gente também um pé aí de razoabilidade, né? Vamos ver o que é razoável, mas a gente não pode esquecer qual é a finalidade desse edital. Então, não é à perfeito. toa que estão exigindo que os projetos já cheguem desenvolvidos. Maduros. Existe e maduro. Existe uma expectativa de que isso vá para a grade dentro desse prazo razoável que eles devem estar considerando aí para uma maioria de projetos, pelo menos, imagino eu, né? Perfeito. Gente, eu vou fazer aqui minha última pergunta, só porque é uma dúvida que eu já vi também acontecer muitas vezes, e aí vou fazer aqui essa última. E aí, reforçando aqui com todo mundo que estiver assistindo, que a gente vai também enviar o documento
com outras perguntas também respondidas, que tem ali todo o material, porque esse povo que está aqui, gente, estudou muito, ajudou a montar um material incrível, que tá ali, tipo assim, que a gente vai colocar ali qual é o momento do edital que te responde isso, tá? E que é uma pergunta que eu já vi acontecer muito, que é o contrato de cessão entre o detentor do direito, conforme a Biblioteca Nacional, porque na Biblioteca Nacional a pessoa, o ser humano que inscreve o projeto na Biblioteca Nacional, né? E aí, como é que é essa história do contrato de cessão de direitos entre o autor, conforme a Biblioteca Nacional, e o proponente? Se for o sócio da produtora, precisa ter esse contrato de cessão entre a pessoa, a pessoa que Entre- inscreveu o projeto na Biblioteca Nacional e a produtora? Se ele é sócio da produtora, nossa, aí, assim, Olha, Dani, eu vou te falar, do ponto de vista do direito autoral, é importante a cessão, porque uma figura não se confunde com a outra. E vamos Sim. combinar, gente, que se é o sócio, a coisa mais fácil que tem é ele ceder da pessoa física para a jurídica, né? Não vai deixar de Só cumprir me com faz mais esse isso. documento, né, gente? Se isso pode ser decisivo em algum lugar, veja, do ponto de vista técnico, a figura do sócio detentor de direitos autorais sobre o argumento, ou o sócio detentor de direitos sobre o seu serviço de direção, detentor desses direitos, na pessoa física, não se confunde com a pessoa jurídica da produtora. Então, do ponto de vista jurídico de direito autoral, a cessão é necessária. Eu, honestamente, não sei o nível de exigência desse pontinho no edital. Agora, certamente você É vai um trabalhar, a documento que produtora precisa trabalha subir com esse esse documento. minutário, então ele já tem esse documento ali, e não custa deixar tudo em ordem, regularizado, Não né? custa, não Acho que, custa. assim, é um Não, trabalho e tão assim, pequenininho, já aconteceu comigo, tá? Eu era sócia de uma produtora, eu deixei de ser sócia de uma produtora. O projeto continuou na produtora. e a tua Não foi sessão porque eu saí, anterior, pra minha sessão anterior continuou ali para a produtora, exato, porque ela né? incorpora a obra. Ela diz Exatamente. respeito à obra especificamente, né? Em que aquela pessoa física ocupa funções distintas. Então, sim, do ponto de vista jurídico, é necessária essa documentação. Numa análise fria jurídica é necessária. Fria. Portanto, façamos. Não custa. É isso. Gente, queria agradecer muito vocês pelo tempo, pela troca e pela generosidade de vocês aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Ah, Obrigado que pelo fica aqui a minha convite. imagina. torcida para muitos projetos arrasarem, que o pessoal faça um bom uso desse momento aqui, da gente ter feito essa discussão, que as pessoas brilhem muito, consigam emplacar aí projetos maravilhosos e aproveitar essas Tomara. oportunidades que o mercado oferece. É isso, gente. Muito obrigada.